Fala pessoal, começando mais um dia para falar de futebol e hoje temos a presença ilustre do nosso grande amigo Guto. Seja muito bem-vindo, Gutão. Ô, coisa boa! Brinde aqui. Um brinde com o nosso café do Fala, dia a meus dia. foot lovers. Vamos falar de futebol? Afinal de contas, a gente gosta pouquinho disso, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, quase nada. Mas futebol de verdade, né? Tu já vi que tu veio com a camisa do Flamengo, mas nós vamos falar de futebol bem jogado, né? Vamos falar de Real Madrid e Bayern. E não tem como, né? Dos dois jogos ali é o jogo que realmente mais chamou a atenção. Foi o melhor jogo, o jogo que, como a gente já comentou, é a final antecipada. Se é que a final antecipada não foi em Manchester, né? Mas assim, eu não vejo um outro campeão que não saia desse primeiro jogo. Eu acho que eu posso até te cortar nisso. Afinal, ficou realmente achando que a final antecipada era com o Manchester, mas o segundo jogo a gente viu o Real Madrid muito recuado. E eu já senti o Real Madrid um pouco mais agressivo, um pouco mais incisivo, realmente para ganhar o jogo contra o Bayern. Mas a partir dos 15 minutos, né? Porque os primeiros 10, 15 minutos foi um sufoco. Era aquela tática do chama-derrota, que a gente fica nervoso até. Lembra muito os nossos times, né? Que às vezes fazem o primeiro gol, vão jogar fora e digo, não, um empatezinho tá bom. O Bayern de Munique começou em cima, com 40 segundos, eu acho. O Sané já teve uma chance cara a cara com o Lunin, que fez a defesa, mas depois dos 10, 15 minutos, o Real equilibrou o jogo, foi para cima, fez o primeiro gol, né, aquele golaço do Vini, numa enfiada de bola sensacional do Toni Kroos. E aí foi outro jogo, né? O primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, foi outro jogo, era o Real, né, mandando, podemos dizer, no jogo, o Bayern recuou. Importante dizer que o Tuchel tentou surpreender, botou o Thomas Müller no time, coisa que não vinha acontecendo em jogos anteriores, ou seja, o Real Madrid começou com 4 jogadores muito ofensivos, né? Lembrando que além do Thomas Müller tinha o Harry Kane, tinha o Musiala e o Sané. Nos jogos anteriores com o Arsenal, o Tuchel colocou o Gnabry no primeiro jogo e o Rafael Guerreiro no segundo jogo, ou seja, não era um time tão ofensivo, principalmente com o Rafael Guerreiro, e dessa vez ele tentou surpreender e colocou o Miller, que não começou bem o jogo, mas depois ele se encaixou e no segundo tempo fez um belo segundo tempo. Não, com certeza. E acho que é justamente isso. O time tem um peso, um varal envergado ali, que é uma camisa de um Real Madrid, mas é um time que está jogando fora de casa. E dentro de um duelo que, para muitos, é considerado justamente o duelo mais disputado da Champions League, Bayern de Munique e Real Madrid. Mas, Lembrando, desculpa te interromper, mas é um confronto de 20 títulos da Champions League. 14 do Real Madrid e 6 do Bayern de Munique, ou seja, é muito peso. Por isso que eu digo que é a final antecipada. Eu acho difícil um PSG ou um Dortmund ganhar de um ou outro, mas tudo é possível. Eu concordo. E acho que o Ancelotti ele justamente tentou trazer isso. Ele trouxe de volta para a posição original o Tuazemi, que ele não começou como zagueiro, só que ainda sofre muito pela filosofia dele por preferir um elenco mais enxuto, mas colocar o Lucas Vázquez ali sofreu com as subidas do Sané. Muito. Tanto é que o Vázquez no segundo tempo fez um pênalti quando inverteu a posição com o Musiala. O Musiala deitou e rolou para cima dele também e ele cometeu um pênalti tão infantil que nem ele reclamou. Foi. Muito diferente do perdido. Acho que a gente pode jogar aí depois no GPS para ver se ajuda ele a voltar para casa do Kim, porque O que estava perdido, né? completamente e Mérito do Vini, né? não, o Vini ele é o jogador que mais tem participação, é o jogador mais importante nos últimos 3 anos de Champions pro Real Madrid. Mas o que o Kim fez ali, o pênalti, até mais claro para mim do que o primeiro do Vázquez, e mesmo assim ele teve a coragem de reclamar. Então é realmente isso. A gente fala que só brasileiro faz, né? Mas não, ó, o Kim, pelo amor de Deus. Ele segurou por cima e ainda deu calça por baixo, né? Então, assim, foi 2 vezes pênalti, né? É um ipom, pacote completo. É verdade, é verdade. Mas, ó, o terno aqui, ó, opa, não, brincadeira, o Toni Kroos joga de terno, né? A leitura de jogo, e muita gente viu, né? Além da leitura, da dinâmica, ele teve ali um gesto com a mãozinha direita, falou, Vini, vai. Ele falou o que o Vini tinha que fazer, e o Vini fez da melhor forma possível, né? Foi tanto a arrancada quanto a desmarcação, né? Que ele dançou, foi para um lado, voltou, tirou totalmente o Kim da jogada.
a velocidade dele, não precisamos falar, e a conclusão dele, né? É um cara que evoluiu muito nesse quesito, né? De conclusão ao gol. Foi fantástico. E a gente puxou justamente o fato do Vasquez não ser o titular, jogar fora de posição, mas o peso de não ser titular, acho que a gente pode levar em consideração também com o Kim, que querendo ou não é o Light o Light, titular. o Elite, né? O holandês que é o titular, que não pôde jogar, que vinha jogando nos demais jogos do Bayern, mas vamos ver o que nos resta agora, né? Mas você falou do Musiala, o Musiala começou o jogo mais apagado, era Sané e Harry Kane, e no segundo tempo ele cresceu muito com a mudança de posição que o Tuchel deu para ele, o Sané foi para a direita, o Musiala foi para a esquerda, e o Miller começou a aparecer mais, né? Metendo bola no Musiala, o Sané fez muito bem, jogou o jogo inteiro muito bem, fez o gol de empate, num gol defensável, né? Foi um chute defensável, mas não podemos dizer que falhou, né? Talvez o Courtois tivesse defendido aquela bola, mas o fato é que o Bayern conseguiu virar em 3 minutos, né? E eu achei que qualquer um outro time que não fosse Real Madrid, eu acho que a vaca ia pro breve. Eu concordo, mas na parte do Lunin, sua temporada ela é impecável, a gente não pode questionar realmente a sua titularidade, tanto é que colocou o Kepa trazido para ser reserva do Courtois, mais uma bola no teu canto, goleirão. Não, velho, é uma bola defensável. Verdade. Mas não foi uma falha das mais gritantes, mas defensável, se fosse, talvez se tivesse o Courtois lá. Se fosse o Neuer, eu não tenho dúvida que pegaria, até porque o Neuer consegue cobrir 50% do gol, né? Com aquela envergadura dele. Mas vamos para quarta-feira que vem, o jogo da volta no Santiago Bernabéu. Eu acredito que o Real Madrid deva ir com um time reserva no jogo do Campeonato Espanhol, que é contra o Cádiz, que está na zona de rebaixamento. O Real Madrid é o virtual campeão, está com 11 pontos na frente do Barcelona, faltando 15 pontos, né? São 5 jogos que faltam, então é praticamente campeão, não vejo como isso possa ser revertido. O Bayern de Munique, por outro lado, vai jogar contra o Stuttgart, que é o terceiro colocado, fora de casa. É um jogo mais equilibrado, mas também não creio que o Tuchel vai querer botar pelo menos os principais jogadores, já que terminar o campeonato em segundo ou terceiro para o Bayern, eu acho que é a mesma coisa. Não, mas é isso. O Bayern, a preocupação total é ali justamente com a Champions. Muito se fala que se o Tuchel tivesse avisado antes, se o presidente do Bayern tivesse percebido antes que o time ia jogar melhor, só pelo fato de já mandar no final da temporada o Tuchel embora, acho que o Tuchel já tinha sido colocado para escanteio ali há muito tempo. Gozado, né? Assim, é um técnico que foi queira ou não, foi campeão da Champions com o Chelsea, que foi uma certa surpresa, porque o Chelsea não era o favorito naquele ano, né? Tinha Real Madrid, tinha Manchester City, tinha o próprio Bayern de Munique, melhor do que estão hoje, todos os dois, né? Mas não encaixou com o Bayern. Não, eu espero ali o mesmo dinâmica, mesma fluidez de jogo, o Bayern ali tentando surpreender. Você pontuou muito bem que ele começou com uma escalação no primeiro jogo do Arsenal, ele tentou outra coisa no segundo jogo, tentou de novo outra coisa ali no primeiro jogo com o Real Madrid, então acredito que o Tuchel realmente vá atrás de tentar surpreender, mas o Real Madrid, muito por conta do elenco enxuto, não tem muito o que fazer e nem é muito da filosofia, da dinâmica do Lancelot fazer isso. É realmente, é quase que um treinador, é seis por meia dúzia, mas é um treinador, é o maior treinador, maior vencedor da história da Champions League, do futebol europeu, ganhou título nos principais países, né? Então, ele é inquestionável. Né? Com certeza. E FIFA, pelo amor de Deus, não pode. O que o Vini Júnior tá comendo a bola ali nos 3 primeiros, é inadmissível ele não estar. Se o Real Madrid levantar essa caneca, essa orelhuda, não tem como não ser o Vini Júnior. Ele é disparado o melhor jogador dessa reta final do Real Madrid na Champions League, sem dúvida. Agora, por outro lado, vai que dê uma zebra, um PSG seja campeão. Aí já possivelmente temos um outro número 1, Mbappé. Não vejo um grande jogador do Dortmund para ser número 1 do mundo. Né? Também acho muito pouco provável que o Dortmund seja campeão. Pode ser que ele chegue na final, eu acho que tem condições, mas não sei se acho que não tem time para ganhar de um Bayern de Munique ou do Real Madrid, que na minha opinião é quem vai levantar esse caneco. E o Bayern de Munique, se for campeão, quem teremos aí? Harry Kane?
Harry Kane, que não levantou título, que nunca levantou um título na carreira, achou que vindo para o Bayern conseguiria ser campeão alemão da Copa da Alemanha e quiçá da Champions League. Por enquanto está em branco, né? Tá ali na dianteira pela chuteira de ouro, tá muito longe muito distante do Mbappé, mas é realmente isso. É um peso de ouro, é um baita de um artilheiro, um baita de um centroavante, mas não ganhou um títulozinho, Harry Kane. Um títulozinho. Será que essa zica vai acabar esse ano? Brigado, muito disputado ali. O Borussia soube sofrer, mas o PSG também ficou aquém, hein? Verdade. Os dois times, inegavelmente, são times um degrau abaixo de Real Madrid e Bayern de Munique, né? Não temos dúvidas. Eu até estava brincando antes que esse jogo, essa semifinal entre os dois times vai definir o futuro vice-campeão da Champions League. Na minha modesta opinião, acho que nenhum dos dois ganharia de um Bayern de Munique ou de um Real Madrid. Mas o jogo ontem até começou movimentado, o PSG mais em cima, o Dembélé teve 2 finalizações logo no início do jogo, as 2 para fora, mas aos poucos o Borussia foi tomando conta do jogo, até que fez aquele gol, um belo lançamento do Schwarzenberg. O Füllkrug fez o que de melhor sabe fazer, que é gol, fez uma finalização precisa. Guardou. O Donnarumma não pôde fazer nada. É justamente isso. Acho que do lado do PSG eu senti ali uma proposição, um meio-campo um pouco mais ativo, que era algo que eu sempre vinha criticando os investimentos. O PSG precisa investir melhor nesse meio-campo, mas propôs um pouco mais, faltou qualidade. Faltou ali a precisão, faltou o quê? Mbappé que se escondeu, hein, Mbappé? Apareceu ali no início do segundo tempo, correndo atrás do resultado, ia fazer um baita golaço. Realmente aquela bola caprichosamente era para ter entrado, mas foi só isso. E depois teve a segunda bola na trave no mesmo lance, que me lembrou um jogo da Copa do Mundo de 78, Brasil e Polônia na segunda fase, onde o Brasil no mesmo ataque teve 3 bolas na trave, sendo que na terceira bola na trave, no terceiro rebote, o Roberto Dinamite foi lá e guardou 3-1 contra a Polônia naquele jogo. Mas, concordo, você falou 2 coisas importantes. Primeiro, o Mbappé, realmente ele pouco apareceu no jogo, mas muito em função do meio campo que é mais fraco do PSG, que não fez a bola chegar no Mbappé, ou no Dembélé. Mas assim, Mbappé, a tendência, na minha opinião, é que o Mbappé vai crescer em Paris, no jogo da volta, que vai ser na terça-feira, e o PSG eu acho que vai ter que ser mais incisivo, vai estar precisando de uma vitória, de preferência de 2 gols para não ir para os pênaltis. Então eu acredito piamente no PSG mais incisivo contra o Dortmund, que é uma equipe, na minha opinião, mais bem treinada, ou mais regular. Ou seja, ela é uma equipe que joga muito no coletivo, né? Além do Füllkrug, eu tenho como destaque o meio-campista, o Julian Brandt, que jogou muito bem ontem, e é isso. Eu concordo. O que esperar de terça-feira que vem em Foot Lovers?